Pessoal, continuando então aqui a segunda parte do terceiro setor da semana 5, dia 1º, tá? Então aqui a gente vai falar sobre o terceiro setor ainda. Questão 16. Não há impedimento, então não há impedimento de ordem geral para que uma organização social procure habilitar-se como esse OCIP. Há ou não há? Há. Então não pode uma organização social virar querer se qualificar como uma OCIP. Ao contrário, não tem vedação. Mas OS não pode virar uma OCIP. Olha que prevê a lei 9790. Veda expressamente a qualificação, entre outras figuras, a OS e fundações públicas como OCIPs. Então não pode trazer essa qualificação. Então a regra é OS não pode virar OCIP, mas a OCIP pode ser qualificada como uma OS, perfeito? Então lembrando que as duas situações, quem qualifica, vou puxar aqui, quem qualifica essa daqui é o Ministério da Justiça, quem qualifica essa daqui é o decreto lá do chefe do executivo, certo? Esse daqui é o que? Discricionário, esse daqui é vinculado, certo? Então por isso que em tese não tem a vedação da OCIP virar OS, porque o chefe do executivo, como é um ato discricionário, ele vai falar assim, não, isso daqui já é uma OCIP, ele vai negar, provavelmente, certo? Agora o contrário não, como esse aqui é um ato vinculado, então a própria lei disse que, olha, a OS não pode virar uma OCIP, perfeito? Então guarda essa informação. Questão 17, eu vou falar sobre o contrato de gestão que é firmado entre o poder público e uma entidade qualificada como organização social, certo? Deve ser submetido após a aprovação pelo conselho de uma administração da entidade. A quem? Então vai ser submetido para quem? Para o ministro de Estado, quando for um ministério, ou a autoridade supervisora da área correspondente da atividade fomentada. Então, autoridade supervisora. Então, primeiro vai acontecer então o que? O contrato de gestão firmado entre o poder público, a entidade e a OS deve ser submetido que após a aprovação do conselho, a quem? Apreciação do ministro de Estado ou autoridade supervisora. Ok? Certo ou errado? Vamos ver o que diz a legislação, a gente volta para a questão. De acordo com o artigo 6º do contrato de gestão elaborado de comum acordo é um contrato entre o órgão e a entidade supervisora e a organização social, discriminará as atribuições, responsabilidades e o poder público e da organização social. Então, vai trazer o que? As atribuições, as responsabilidades e as obrigações tanto do poder público quanto da organização social. Perfeito. Aí no segundo parágrafo vai dizer o que? O contrato de gestão deve ser submetido a quem? Ao ministro de Estado ou à autoridade supervisora da área correspondente à atividade fomentada. Após o que? A aprovação no conselho de administração da entidade. É exatamente o que diz a questão? Exatamente o que diz a questão. Então a questão está correta. Questão 18. Entidades que compõem o serviço social autônomo prestam serviço público. Olha, aqui ele já está dizendo que prestam serviço público e por isso integram a administração indireta. Beleza, nem precisei me preocupar com esta informação, porque uma OS presta um serviço público. A OCIP, a gente já viu que tem polêmica, certo? Mas não precisamos, nesse caso, entrar na polêmica, que ele vai falar que integra a administração pública indireta. Integra ou não integra? Não, não integra. É uma entidade paraestatal, está ao lado do Estado, então não integra. Então a questão está errada. Questão 19. Os contratos de gestão celebrados para a prestação de serviços não exclusivos do Estado
certo? Como, por exemplo, lá no caso da saúde, perfeito, aí estaria certo. São estabelecidos por intermédio de parcerias com organizações sociais. Certo ou errado? Certo. Que devem ser previamente qualificadas como organizações sociais pelo ministério responsável. Então ele está me dizendo assim que um contrato de gestão, primeira coisa, quando eu penso num contrato de gestão, eu lembro de quem? Organizações sociais, perfeito? Aqui embaixo ele está falando o quê? Sobre organizações sociais. Qual que é o erro da questão, meu povo? Você percebeu qual que é o erro? Aponta aí no teu monitor, coloca a mão que eu vou dizer se está certo ou errado. Perfeito, acertou. Que não é pelo ministério, a qualificação é por quem? É pelo chefe, é por meio de decreto do chefe do executivo. Perfeito, é isso mesmo. Questão 20. Essa questão eu coloquei um carinha pensando ali, ó. O contrato de gestão celebrado por organização pública, os valores entre as partes contratantes serão fixados por intermédio de processo licitatório conforme a legislação. Quem está, olha só, isso aqui para consultor legislativo, para você ganhar lá R$32 mil no final da carreira, certo? Final da carreira é menos de 10 anos aí, ou em torno de 10 anos. Então está dizendo aqui com contrato de gestão, ele é celebrado com uma organização pública, perfeito. Celebrado por organização pública, os valores entre as partes contratantes, com a organização pública com o sistema S, por exemplo, serão fixados por intermédio de processo licitatório conforme a legislação. Ele está dizendo assim que o contrato de gestão lá, ele vai ter o que? Valores, e esses valores eles são fixados por intermédio de processo licitatório conforme a legislação. Conforme a legislação, veja que diz a legislação, é dispensável a licitação para o que? Celebração de contratos para prestação de serviços com organizações sociais qualificadas no âmbito das respectivas esferas do governo para atividades contempladas no contrato de gestão. Então, para as atividades que estão contempladas em um contrato de gestão, então a regra é, eu faço um contrato de gestão, depois eu faço uma dispensa para aquele contrato de gestão, para aquelas atividades que estão previstas naquele contrato de gestão, perfeito? Então, é isso que diz a legislação. Então, o que vai rolar? Vai rolar o seguinte, isso daqui, dispensável, é o que? É discricionário, certo? Discricionário de quem? Do administrador. Dispensável significa que eu posso dispensar a licitação ou vou fazê-la, certo? Então tem as duas opções, eu faço uma licitação ou eu dispenso ela. Aqui ele está dizendo assim que o contrato celebrado por organização pública, os valores entre as partes, serão fixados por intermédio de processo licitatório. Então ele está trazendo o quê? Está trazendo que eles serão, perfeito? E a regra nesse caso é o que? É uma dispensa, certo? Que é uma faculdade. Então por isso que eu chamei a atenção aí com esse carinha ali em cima ali para dizer, olha, é um processo licitatório nesse caso, então entenda como uma regra, que a regra, por que você vai marcar então? Como é que você vai se comportar? Lá, vamos colocar aqui, Constituição Federal de 1988, ele diz que o que? A regra é o que? Licitar. Exceção é o que? Dispensa e inexigibilidade, certo? Depois a gente vai ver isso daí quando estiver falando da matéria. Então significa que aqui é uma regra e essa regra ela deve ser obedecida. Então por isso que nesse caso aí estaria o que? Certo, porque seria fixado por intermédio de um processo licitatório, que é a regra.
Então por isso que a nossa questão está correta. Questão sacanagem aí, porque às vezes você pode errar por saber demais. Questão 21. Aqui, essa aqui é para você ficar de olho. Durante a execução de contrato, a organização receberá a sua contraprestação em função de atingimento da meta de desempenho fixada e não das atividades realizadas. O que ele está me dizendo aqui? Ele está me dizendo que eu vou receber, vai receber a contraprestação pecuniária, vai lá receber os seus recursos orçamentários de acordo com o que? Com desempenho da meta. Então tinha uma meta e atingir a meta em 100%, eu vou receber 100% lá do dinheiro, então vou ficar contente aí, ok? Ele vai falar não das atividades realizadas. Está previsto realizar atividades? Não. Está previsto o que? Atingimento de metas. Então isto significa que está muito alinhado com a administração gerencial, que é o foco no que? Foco no resultado. Então eu quero saber se você atingiu a meta. Como você atingiu a meta, eu não me interessa. Então, das atividades que foram realizadas, não me interessa. O que me interessa é que você atingiu a meta e as metas estão em conformidade aí com o que foi pactuado. Olha o que diz a legislação. Especificação, então o contrato vai ter de gestão, vai ter uma especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, a estipulação de metas a serem atingidas e os respectivos prazos das suas execuções. Então não tem aí o que? As atividades, perfeito? Então essa situação, atividades realizadas não estão contempladas aí na especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, ok? Então vai ter critérios objetivos, avaliação de desempenho a serem utilizados mediante indicadores de qualidade e de produtividade. Então não tem o que? Não tem atividades realizadas, então portanto o nosso item sacana aí está correto. Então isso daqui é para você ganhar 30 conto, aí você vai ter que ver essas questões aí, certo? Essa questão aqui é muito bem elaborada, perfeito? Trouxe um entendimento aí que extrapola um pouco aí da simples decoreba, certo? Então, quando eu vou fazer um contrato de gestão, vai ter metas de desempenho. Não quero saber as atividades que estão sendo realizadas lá. Atividade, por exemplo, vamos colocar exemplo para ficar até mais fácil. Contrato de gestão, passamos aí a Roquete Pinto, está com a Cinemateca lá, como nós demos o exemplo para vocês. Então lá na Cinemateca eu não quero saber se tem vigilante, quantos postos de vigilantes, quais são a quantidade de pessoal da limpeza, de cooperagem, da área meio, as atividades que estão sendo realizadas lá. Quero saber qual que está sendo feito lá, se estão limpando, não estão limpando o material, não sei o que. Não. O que eu quero saber? Quero saber se eles estão atingindo as metas que foram pactuadas. Perfeito? Então é isso que eu tenho que estar, isso que cai na nossa prova. Então não se referem às atividades que estão sendo realizadas aí. Então por isso que o nosso item está correto. Questão 22. As OCIPs são pessoas jurídicas de direito privado, perfeito, que firmam o contrato de gestão. Aí não, né? Então quem faz isso aqui, o contrato de gestão, quem firma o contrato de gestão são as OCIPs, não, são as OS. Então OS é o que? Contrato de gestão. OCIP, o que? Termo de parceria. Questão 23. Entidades paraestatais ao lado do Estado são pessoas jurídicas de direito privado, sempre direito privado, não pertence ao Estado, não são de direito público, portanto está errado o nosso item aí. Questão 24, novamente aí uma questão para você ficar de olho, certo? Em relação às instituições que mantêm parcerias com o governo federal ou grupo das organizações da sociedade civil no país em razão da sua natureza jurídica,
é formado majoritariamente por organizações religiosas. Aqui, você sabendo menos, você acertaria essa questão. Você sabendo mais, tivesse mais atualizado, você ficaria com uma dúvida, perfeito? Se você soubesse menos, estaria tranquilo. Pela 9790 diz que o quê? Que não pode organizações religiosas. Olha aqui. 9790 não são passíveis de qualificação. Quem? Instituições religiosas. Certo? Então, aqui estaria o que? As instituições em razão da... é formado majoritariamente por organizações religiosas. Se eu lembrar, opa, não tem isso, está errado. E acertar é acertar. Mas olha o que ele traz aqui, ó, na lei 13.090. Para fins dessa lei se considera organizações da sociedade civil, organizações religiosas. Então agora ele está contemplando uma nova lei mais atual, está incluindo quem? Organizações religiosas. Mas são todas elas? Não. Quais são? As que são dedicadas a atividades ou projetos de interesse público e de cunho social, distinta daquelas que são de fins exclusivamente religiosos. Então, por exemplo, tem uma organização religiosa que tem lá, cuida de idosos, que cuida lá de deficientes, que atende lá a recuperar as casas de recuperação lá de drogas, etc e tal. Essas podem ser o que? Organizações da sociedade civil, perfeito? Então, o que o examinador disse? Que não é majoritariamente. Como é que você ia entender essa porcaria aqui? Então, é por isso que essa questão está errada, perfeito? Não é majoritariamente. Então, aí você quase que é aquelas questões que são de atualidades que você vai ter que entender nessa situação. Então, veja que você sabendo menos, você acertaria essa questão, perfeito? Mas agora você também acerta porque tem essa explicação aí que não é majoritariamente, porque inclusive se você for pensar nessa situação aqui, 9790, perfeito? Ela é lá de 1990 e não lembro agora, 99784, 99. Então isso aqui de 99, certo? 99 até 2014, passaram-se aproximadamente quanto tempo? 15 anos. Então somente depois de 15 anos foi dada a oportunidade para nascerem aqui as organizações religiosas. Então por 14, 15 anos foram nascendo várias OCIPs e agora somente em 14 para 2018 foram 4 anos. Então em 4 anos saiu mais organizações religiosas, não teria sentido. Então por esse lado aí, um raciocínio lógico aí você poderia acertar essa questão. Sacanagem. Continuando, última questão então, meu povo. É a última? Sim, última. Em consonância, última nada, vai até a 30, isso aí é só para deixar você contente. Em consonância com o entendimento do STF, os serviços sociais autônomos são sujeitos ao controle finalístico do TCU no que se refere à aplicação dos recursos públicos recebidos. O que ele está dizendo aqui? Recebeu o recurso público, o TCU está de olho. Certo ou errado? Certo. Aqui o Joaquim Barbosa, ele vai falar o quê? Serviços sociais autônomos integrantes do sistema denominado S, vamos encurtar aqui, tanto a Constituição Federal como a correspondente legislação de regência asseguram autonomia administrativa a essas entidades sujeitas formalmente apenas ao controle finalístico do TCU, Tribunal de Contas, no caso da União TCU, da aplicação dos recursos recebidos. Então o STF, sim, olha, o STF está se pronunciando, está se posicionando conforme está previsto aí nessa questão aí. Então a questão está correta. Então estão sujeitos ao controle finalístico do TCU recebendo recursos públicos. Perfeita questão. Questão 26. Embora não integrem a administração pública, os serviços sociais autônomos não integram, o sistema S não integra, perfeito. Ou pessoas de cooperação governamental, certo? Perfeito? Perfeito. São pessoas jurídicas de direito público? Não. Que produzem benefícios, grupos sociais ou categorias profissionais. Não são pessoas de direito público porque não pertencem à administração
pública. Então tá incorreto o nosso item. Questão 27. Outra palhaçada aí. Então vamos lá para a questão palhaçada. Abriu um procedimento, não, muita coisa. A gente vai olhar lá no final, vamos ver se ela vai trazer aqui, ó. Olha só. De acordo com a lei 9790, ele está falando para julgue o item de acordo. Depois você vê um texto ali que você demora 3 dias. Então olha primeiro, vou responder a questão de prova, dou uma olhada no que a questão está perguntando, o que ela está pedindo, certo? Também isso vale muito, mas muito mesmo para as questões de português, porque às vezes ele coloca 2, 3 textos que você nem precisa ler, que ele está trazendo somente a gramática, está dizendo assim, ó, a linha 22 eu posso trocar o contudo por portanto? Não posso. A linha 23 eu posso trocar o embora por todavia? Não posso. Então ele vai te dar trechos para você dizer assim, ó, você pode trocar isso por aquilo, você nem precisa ler o texto. Então não perde primeiro, então vai para o que a questão está perguntando, depois volta para o texto, porque o examinador ele não vai ser bonzinho e te dar um texto e dentro do texto ter o que? A resposta que você precisa. Isso daí é só para interpretação de texto, perfeito? Então dificilmente para questões ligadas à área de direito vai ter essa colher de chá, perfeito? Mas algumas precisam você ter um entendimento, você ter ler para você ver do que se trata, como foi uma das questões que nós já vimos aí agora, tá? Continuando. De acordo com a lei 9790, o Omega Copy não pode ser qualificada como OCIP. Lá no meio das informações, isso aqui está correto, porque lá no meio das informações do texto todo trouxe aqui a situação que ela é. Olha só. Foi impugnado um dos listantes, a cooperativa Omega Coop. Então é uma cooperativa. Cooperativa ela pode ser OCIP? Não pode ser OCIP. Então aqui, ó, de acordo com a lei, não pode ser classificada como uma OCIP, porque ela é uma cooperativa. Tem a previsão aqui que ela não pode, cooperativas não podem ser qualificadas como OCIP. Então, por isso nossa questão está correta. Não pode ser qualificada como OCIP. Aqui, ó, aqui só para eu bagunçar aqui teu gabarito. Então, gabarito correto, perfeito? Então, gabarito da questão número 27, correto. Continuando. Uma pessoa jurídica qualificada como organização social pode, então uma OS, pode simultaneamente ser classificada como uma OCIP? Não. Isso daqui é uma previsão legal que não pode, certo? Então é proibido. A gente já viu isso. Então, quem não pode? Quem não pode? Sociedades comerciais, sindicatos, partidos políticos, fundações públicas, entidades religiosas. Essas entidades religiosas tem aquela ressalva agora na lei mais recente de 2014, então hoje ela pode, ok? Mas quem mais? As OS não podem ser classificadas como, nunca teremos uma OS sendo qualificada como uma OCIP por vedação legal, perfeito? Questão 29. As organizações da sociedade civil de interesse público têm natureza jurídica de autarquias públicas. Organização da sociedade civil de interesse público tem natureza da autarquia. Autarquia é o que? É de direito público. Lembra? Então a organização social da OCIP é o que? Uma paraestatal. Ela não pertence ao Estado. Então ela é o que? Regida pelo direito privado. Então, tem natureza de autarquia pública? Não. O que ele tentou? Não. Então aqui, ó, ele nem tem. O que ele tentou confundir aí o candidato que ele já leu? É por isso que é importante você fazer questões, muitas questões em detrimento a muita teoria, porque pela teoria você começa a confundir as coisas. Por exemplo, o que ele tentou pegar o cara que
que estudou lá as fundações públicas, que elas podem ser duas, regida por direito público e regida pelo direito que? Privado. E ele diz lá que a doutrina diz que o que? As fundações públicas regidas pelo direito público, elas são consideradas o que? Autarquias. Perfeito? Então ela fala assim, autarquias fundacionais ou fundações autárquicas. Perfeito? Então é no caso das fundações públicas de direito público. Nessa de direito privado, não, e muito menos aí uma OCIP. Questão derradeira. São exemplos da entidade paraestatais dos serviços sociais autônomos, como o Serviço Social da Indústria e o Serviço Nacional de Aprendizagem, aí o Senai. Questão fácil? Fácil. Aí, ó, veja, isso aqui é para ser analista judiciário, semelhante ao MPUI. Então veja que são questões que são passíveis de cair no seu concurso e com certeza você vai estar acertando aí. Beleza, meu povo? Eu trouxe questões polêmicas para você se preparar para o pior também. Porque treinamento difícil, combate fácil. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus.